Glórias a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A graça achamos em Jesus, somos resultados da graça de Deus, sim ou não? Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Fomos alcançados por este Evangelho da graça de Deus. Meus amados, estamos estudando uma rica lição: aviva a tua obra. Hoje é o segundo domingo do mês, consequentemente a segunda lição de número 2, avivamento no Antigo Testamento. E sexta-feira dissemos aqui que a nossa expectativa é que este ano seja um ano de muito avivamento espiritual para a igreja do Senhor Jesus. Até porque estamos iniciando um ano tratando deste rico assunto sobre avivamento. Queremos convidar neste momento o pastor Fábio Henrique, que é da área do ensino e da escola dominical. E ele é o nosso segundo vice-presidente da nossa igreja aqui em Mossoró, e tem toda a autoridade de falar este assunto tão rico dentro da série de lições que estamos estudando neste trimestre. Pastor Fábio. Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Damos graças a Deus por este dia, pela oportunidade que temos de estar aqui na casa do Senhor para estudar a palavra de Deus. Hoje é domingo e domingo é dia de escola bíblica dominical. Domingo não é dia para crente viver caçando, pescando, tomando banho de praia, etc, etc, se divertindo. Domingo é dia do Senhor, dia consagrado ao Senhor, para o crente estar na casa do Senhor, especialmente os obreiros, fazendo a obra de Deus. Não quero dizer com isso que é proibido ou é pecado algum dia, algum domingo, o obreiro ou qualquer irmão com a sua família ter um momento de lazer. Mas não podemos, irmãos, transformar exceção em regra. Exceção é uma coisa e regra é outra. Então, graças a Deus, o domingo é o dia do Senhor, em que a igreja do Senhor se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Todos são muito bem-vindos à casa de Deus nesta manhã, um dia muito especial para a Assembleia de Deus em Mossoró. É o dia da posse coletiva dos dirigentes de congregação, coordenadores de setor, e todos os líderes de departamentos. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2 deste trimestre. Estamos estudando lições temáticas a respeito de avivamento. Como nós estamos precisando, irmãos, de um avivamento. Há uma necessidade, uma carência muito grande de toda a igreja, de um avivamento. E hoje, na lição de número 2, 8 de janeiro de 2023, a lição tem como título: o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo da nossa lição se encontra em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A, que diz assim: então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. E a verdade prática da nossa lição diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Nós, irmãos, temos a oportunidade de, neste trimestre, não somente de estudar e de aprender na Bíblia Sagrada a respeito de avivamento, como também somos desafiados a buscar um avivamento. Somos também desafiados a buscar de Deus essa revitalização espiritual. Avivamento vem do verbo avivar, e avivar significa trazer vida aonde não tem vida,
Lembra da profecia de Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos, o vale de ossos secos, aquelas caveiras, vamos dizer assim, aqueles esqueletos estavam de pé, aí foi acrescentado nervos, carne, pele, mas ainda faltava o espírito, ainda faltava a vida. Tinha o corpo, tinha toda a parte material, visível, mas ainda faltava o espírito, ainda faltava a vida para fazer com que aquele corpo fosse um ser vivo. E, irmãos, avivamento é isso. Avivamento é uma intervenção de Deus. Avivamento é uma intervenção do alto. Avivamento é uma ação do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo, para poder trazer vida àqueles que já morreram, àqueles que não têm mais vida. Porque, irmãos, como diz Jesus numa das cartas, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, dizendo: você tem nome de que vives, mas estás morto. Então, às vezes, irmãos, tem crente e tem igreja que tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Então precisa de um avivamento, precisa de uma ação do Espírito Santo para trazer vida. E às vezes, irmãos, tem crente e tem igreja que não morreu ainda, está só numa peinha, né? Como diz o ditado, está só um pouquinho, está só o pavio, está só fumegando, o pavio não apagou de vez ainda, está só fumegando. Aí precisa de um reavivamento, Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós sempre estamos precisando, sempre carecemos deste reavivamento, porque há uma tendência nas igrejas, há uma tendência no meio do povo de Deus, isso tanto no Antigo Testamento, como em toda a história da igreja, até os dias de hoje, nós temos observado, irmãos, que os avivamentos, eles nascem, crescem, atingem um platô, atingem um patamar, atingem um pico, mas depois decresce, depois diminui, depois definha. É só estudar a história da igreja. É só estudar a história da igreja que você vai ver que todos os avivamentos aconteceram assim. Eles iniciaram, cresceram rapidamente, atingiu um certo platô, um ponto alto, e aí depois ele diminuiu. Agora isso, irmãos, nunca é culpa de Deus, nunca é culpa do Espírito Santo, é culpa do próprio povo. O próprio povo, por causa das suas fraquezas, começa a negligenciar as coisas de Deus, começa a negligenciar, e aí o que é que acontece? Vai esfriando, e assim, irmãos, precisa de uma nova intervenção de Deus na história, precisa de uma nova intervenção de Deus na vida do seu povo, para reavivar, para trazer vida novamente, e aí elevar o patamar espiritual daquela igreja e daquele povo. A Assembleia de Deus brasileira, antes de ser uma denominação religiosa, ela é um movimento do Espírito Santo. E começou, irmãos, há mais de 100 anos, já somos uma igreja centenária, já passamos dos 100 anos. E o que nós, irmãos, observamos na atualidade, e muitos pastores em seus púlpitos, nos cultos de doutrina, quantos lamentam semanalmente, é que hoje a Assembleia de Deus já não é mais como era antigamente. Quantos crentes de uma geração um pouco mais experiente sente falta de tanta coisa boa que acontecia no meio da igreja. Então há uma constatação, uma constatação de que a igreja está precisando de um reavivamento. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o comentarista desta lição, no livro de apoio deste trimestre, ele começa o livro, no primeiro parágrafo ele disse: parece que uma frente fria
tem invadido todas as igrejas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, caro obreiro, dirigente de congregação, nós só vamos experimentar um avivamento se primeiro reconhecermos a necessidade do avivamento. O avivamento vem de cima, é uma intervenção de Deus, mas Deus usa os seus vasos, Deus usa os seus instrumentos. Há necessidade de algo da parte do povo. Nós estudamos na lição passada, segundo Crônicas 7:14. Há necessidade do povo entrar na posição. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, em todos os avivamentos da Bíblia e da história da igreja, sempre teve, irmãos, pessoas que ficaram na brecha. Sempre teve a parte do homem, no sentido de se arrepender dos seus pecados, no sentido de confessar os seus pecados, no sentido de abandonar os seus pecados e voltar para os trilhos da palavra de Deus. Todo avivamento genuíno é um movimento restauracionista, é de restaurar a condição inicial anterior, que era modelo ideal. Então, irmãos, toda vez que o trem sai da linha, aí ele precisa ser trazido de volta para os trilhos, porque senão ele vai acabar caindo e se acidentando. Então, meu amado irmão, meu querido dirigente de congregação, este trimestre é um trimestre desafiador para você, para mim, para todos nós, para que possamos buscar este avivamento do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Deus falando para a igreja de Éfeso, na carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, tem uma palavra dura contra aquela igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, era o melhor modelo de igreja que tinha doutrina. A igreja de Éfeso, pastor Felipe, tinha doutrina, tinha ortodoxia correta. Porém, meu amado irmão, ela falhou porque perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que era muito ensinada, mas Jesus disse: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui vem a receita, irmãos, para o avivamento, no versículo 5. Porque muita gente acha, irmãos, que avivamento é sinônimo de emocionalismo. Muita gente acha que avivamento é sinônimo de barulho. Muita gente acha que avivamento, irmãos, é sinônimo de muita empolgação. É claro que todo avivamento tem empolgação. É claro que todo avivamento tem fogo. É claro que todo avivamento tem emoção. Porque nós somos seres integrais, completos, corpo, alma e espírito. Mente, razão, emoção, espiritualidade. Claro que tem que ter isso, mas só isso, irmãos, não é avivamento. E aqui Jesus disse à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticava no princípio. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta lá atrás, faz uma retrospectiva, se enxerga, crente, se enxerga, a igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volta a praticar, arrependa-se, lembre-se, arrependa-se e volta a praticar as primeiras obras. Avivamento, irmãos, passa por um conserto, passa por atitude, não é só sentimento de lamentação, não é só sentimento de que realmente precisa. Nós jamais experimentaremos, irmãos, o extraordinário de Deus se continuarmos a praticar e a viver da mesma forma. No ordinário, não experimentaremos o extraordinário de Deus. Então Jesus disse: arrependa-se e pratique as obras que praticavas no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro
no lugar dele. Então, nesta lição de hoje, ao fazer um panorama dos avivamentos do Antigo Testamento, o comentarista, o pastor Elinaldo, fala e enfatiza a respeito desta necessidade de haver confissão de pecados e retorno à Bíblia. Confissão de pecados e retorno aos princípios da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então esta vamos dizer assim, o cerne desta lição de hoje, é mostrar, com base nos avivamentos do Antigo Testamento, que só pode haver avivamento se houver, irmãos, reconhecimento do pecado, se houver arrependimento de pecados, se houver confissão de pecados e abandono de pecado. A época dos juízes no Antigo Testamento foi uma época de uma história de mais ou menos 300 anos da história de Israel lá em Canaã. A época dos juízes foi a época de pior apostasia espiritual em Israel, foi a época dos juízes. E aí, irmãos, nós observamos que no final do período dos juízes, para o início da monarquia, estava liderando lá religiosamente o povo, o sumo sacerdote Eli. E o sumo sacerdote Eli era um sacerdote, irmãos, que tinha, vamos dizer assim, a autoridade no sentido de que ele tinha a legalização para exercer a função. O sacerdote Eli, foi chamado e vocacionado por Deus. Ele era legalmente constituído para o exercício daquela função, mas por causa dos seus pecados, por causa da sua negligência, por causa da negligência em repreender os seus filhos, por causa da negligência em deixar os seus filhos bagunçar dentro da igreja, por causa da negligência em disciplinar os seus filhos. Assim, irmãos, ele foi conivente, ele prevaricou, deixou de cumprir o seu dever, e assim os pecados se alastraram no meio do povo, começando pela casa de Eli. Mas Deus, irmãos, estava atento àquilo que estava acontecendo, e Deus repreendeu duramente a Eli e os seus filhos, puniu os filhos de Eli com a morte. Quando eles foram guerrear contra os filisteus, eles foram mortos. E quando o mensageiro trouxe a notícia da morte dos filhos de Eli, e quando falou para Eli, Eli na mesma hora caiu da cadeira e morreu também. E Deus puniu Eli e deixou muito claramente, que ele estava amando mais os filhos do que a Deus. E assim, irmãos, Deus executou juízo contra Eli e a sua casa. E naquele período, irmãos, de guerra contra os filisteus, o que é que aconteceu? O povo estava confiando na sua religião, o povo estava confiando nos seus símbolos religiosos, em vez de obedecer a palavra de Deus. E aí o que é que aconteceu? Numa guerra contra os filisteus, ao invés do povo se santificar e buscar de Deus a vitória, aí o povo diz: vamos levar a arca do Senhor lá para a guerra. Vamos usar a arca do Senhor como um amuleto. Vamos colocar a arca do Senhor lá no arraial, lá no acampamento da guerra, porque aí o Senhor vai à nossa frente e vai nos dar a vitória. Nesse ato profético, neste ato simbólico aqui da arca, aí Deus vai nos dar a vitória. E a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Samuel, que quando eles levaram a arca, e a arca chegaram lá no acampamento de Israel, o fogo caiu ali no meio daquele acampamento, um fogo entre aspas. O povo se emocionou, o povo vibrou, o povo pulou, o povo ficou muito eufórico, muito cheio de confiança que eles iam ter vitória, que eles iam derrotar os filisteus. Ficaram muito confiantes, pensando que aquilo ali era fogo de Deus, mas não era fogo de Deus, era mera emoção humana de um povo desviado. E ali, meu querido irmão, minha querida irmã,
eles quiseram trocar a obediência, por um amuleto, confiando na sua religião, confiando na arca, confiando nos símbolos religiosos. Mas o próprio Samuel ensinou: obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eles foram para a guerra, e o que é que aconteceu, irmãos? Deus não deu vitória ao seu povo. Deus deixou o seu povo ser derrotado pelos filisteus. Os filisteus venceram Israel, levaram a arca de Israel, colocaram lá no templo de Dagon, daquele deus pagão, e ali, irmãos, o povo de Israel foi desmoralizado perante os incrédulos. Aquele povo incrédulo filisteu desmoralizou Israel. Mas por quê, irmão? Será que o Deus dos exércitos não era mais forte do que Dagon? Não, o problema não estava em Deus, o problema estava no povo. E o que é que aconteceu? O povo foi desmoralizado, e aí cunhou-se a expressão: Icabode, foi-se a glória de Deus. Icabode, foi-se a glória de Deus. E quando isso acontece, irmãos, na vida do crente, quando isso acontece na vida de uma igreja, é triste, é muito triste uma situação dessa. Mas Samuel, irmãos, estava sendo preparado por Deus para trazer um grande avivamento àquele povo. Eu louvo a Deus pela vida de Samuel, irmãos, porque Samuel foi criado com os filhos de Eli. Samuel foi criado num lar desmantelado. Samuel era irmão de criação daqueles sacerdotes desviados, filhos de Eli. Mas Samuel não se contaminou com o pecado dos filhos de Eli. Samuel fez a diferença. Samuel não quis saber: todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. O filho do pastor está fazendo, eu vou fazer também. Não, irmãos, Samuel decidiu ser fiel ao Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quem vai se colocar na brecha? Quem vai se colocar na brecha? Aleluia. Mas todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim também. Mas todo mundo é assim mesmo, não tem jeito. Deus chamou você para ser diferente. Dirigente de congregação, você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus, não para fazer a vontade da maioria e nem da minoria, mas foi chamado para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Não seja como Arão, que permitiu construir um bezerro de ouro só para agradar o povo. Nós não estamos, irmãos, na igreja nem para agradar o povo e nem para desagradar o povo, mas nós estamos para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Sobre nós, obreiros da casa do Senhor, temos que ter cuidado. Pesa sobre nós a responsabilidade muito grande. Temos que cumprir o nosso dever. E ali, irmãos, Samuel trouxe uma palavra dura para aquele povo. Uma palavra que o povo não gostava de ouvir. Uma palavra que era politicamente incorreta. Mas Samuel sabia que avivamento só aconteceria se houvesse arrependimento de pecado. 1 Samuel 7,3, Samuel disse ao povo: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estranhos e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Não tem avivamento sem antes acontecer arrependimento de pecados, confissão de pecados e abandono do pecado. Depois, o comentarista fala aqui do avivamento na época do rei Josias. O reino do sul, o reino de Judá, teve alguns reis bons
e teve outros reis que eram ruins, reis bons e reis maus. Alguns reis foram bons no início e foram bons durante muito tempo, mas no final da vida deles fizeram umas besteiras lá. Começaram bem, continuaram bem, mas terminaram mal. E esse é um desafio, irmãos, muito grande para nós. Às vezes a gente começa muito bem, às vezes a gente continua até bem, mas lá para as tantas a gente vai relaxando e aí pode terminar mal. E não adianta ficar dizendo, eu tenho uma folha de serviço prestado à obra de Deus. Eu tenho uma folha de serviço prestado à Assembleia de Deus de Mossoró. Então, você não se confie nessa folha de serviço prestado, não. Confie no Senhor. Confie na graça de Deus e obedeça à vontade de Deus. É isso que vai te dar a vitória. E na época, irmãos, o reino do norte, ele caiu sob as mãos da Síria. O reino da Síria tentou também derrubar o reino do sul, mas Ezequias estava liderando um grande avivamento e Deus poupou o reino do sul. Só, irmãos, que depois Ezequias morreu e o filho de Ezequias, Manassés, subiu ao trono para ser o pior rei de Judá. O pior rei que reinou em Jerusalém chama-se Manassés. E depois Manassés morreu e outros, o filho dele Amon reinou no lugar dele, mas também, irmãos, não prestou. Mas depois reinou Josias. Josias foi o último rei de Israel, que foi um rei, que foi temente a Deus. Josias, irmãos, realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Josias pegou um reino e um povo totalmente desviado. Era muita idolatria. A casa de Deus estava abandonada. A casa de Deus estava entregue às baratas, às goteiras, aos mofos, e estava tudo deteriorando a casa de Deus. Porque isso é simbólico, irmãos. Isso é simbólico, A deterioração do templo apenas denunciava a deterioração espiritual que já estava acontecendo há muitos anos. Não tinha mais ensinamento da palavra de Deus. Tinha havido, irmãos, uma espécie de queima-bíblia, de destruir a palavra de Deus, que a palavra de Deus incomoda. E ali não estavam mais ensinando a palavra de Deus. Estava havendo adorações pagãs dentro do templo, dentro da igreja, adorações pagãs. Estava todo mundo desmantelado, todas as lideranças civis, religiosas, o povo em geral, estava todo mundo desmantelado. Mas Josias, irmãos, ele assumiu o trono, começou a reinar ali em Jerusalém e empreendeu, irmãos, uma reforma. Ele teve a coragem, irmãos, de botar as coisas nos eixos, de colocar os pingos nos is. É desgastante consertar aquilo que está desmantelado. É desgastante colocar no lugar as coisas que derrubaram. Eu sei que não é fácil, irmãos. Às vezes você chega numa congregação, vai assumir uma congregação e lá tem um problema crônico de muitos anos. E vem logo a tentação, o meu antecessor não resolveu, eu não vou resolver não. Eu não vou botar minha mão nessa caixa de maribondo não aí. Vamos aí tocando o barco até dezembro, outro que vier que resolva. E assim às vezes, irmãos, o que acontece? Fica se propagando na congregação, problemas crônicos, porque às vezes o obreiro não tem coragem de pagar o preço da impopularidade, não quer que o povo fique com raiva dele, não quer que o povo odeie ele, porque prefere obedecer ao povo, prefere estar com o ibope lá em cima diante do povo, do que fazer a vontade de Deus. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Você vai tomar posse numa congregação e Deus vai colocar você lá para você fazer tudo o que tiver de ser feito. Glória a Deus. É para este tempo que Deus te chamou. Glórias ao nome de Jesus.
E Josias, irmãos, começou aquela reforma do templo, começou uma campanha de arrecadação de recursos, porque afinal de contas, o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. E aí começou aquela campanha de arrecadação de recursos, levantou toda uma equipe para trabalhar nessa campanha, para reformar o templo. E nos trabalhos de reforma do templo, irmãos, eles encontraram, eles acharam o livro da lei do Senhor. Eles acharam. A perseguição, irmãos, tinha sido tão grande anteriormente que queriam acabar com as Bíblias. Mas Deus usou alguém, irmãos, para esconder um rolo da lei lá em algum lugar. Porque sabia que um dia alguém ia achar e aquilo ia fazer uma grande diferença. E quando estava lá, quebrando parede, e aí encontraram o livro da lei do Senhor. Ficaram espantados. Já fazia tanto tempo, irmãos, que não tinha doutrina naquele povo. Já fazia tanto tempo que aquele povo não ouvia a palavra de Deus, que aquilo era uma novidade muito grande. E ali, quando leram, irmãos, o livro da lei perante o rei ficou desesperado. O rei que teme a Deus, o líder que teme a Deus, irmãos, ele treme diante da palavra de Deus. Ele tremeu diante da palavra de Deus e disse: nós estamos fritos, porque não estamos obedecendo a palavra de Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos consultar ao Senhor, vamos se enquadrar na vontade de Deus. Porque, irmãos, Josias era um rei piedoso. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Diz 2 Crônicas 34:3. E assim, irmãos, eles começaram a ler a palavra de Deus, começaram a ensinar a palavra de Deus no meio do povo. Todo mundo tinha que conhecer a lei do Senhor. Não existe, irmãos, igreja avivada com escola dominical fraca. Não existe igreja avivada com culto de doutrina fraco. Não existe, irmãos, o templo, a casa do Senhor não é lugar das pessoas apresentarem o seu show, apresentar a sua performance, e ali a gente se alegra. Não, irmãos, o lugar da casa do Senhor, do templo, é de ensinar a palavra de Deus. Não negligencie o ensinamento da palavra de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. E ali, Deus, irmãos, fez um grande avivamento na época do rei Josias. Eu vou já terminar. A história segue de Israel e vemos, irmãos, o período de Neemias. Neemias era escravo lá no Império Medo-Persa. Ele estava lá na Pérsia, irmãos, trabalhando como copeiro do rei. A Bíblia não diz aqui que Neemias era de família sacerdotal, ou de que Neemias era profeta. Não tinha isso. Ele era um simples copeiro do rei. Ele era um escravo que estava servindo ali na mesa do rei. Mas Neemias, irmãos, antes de qualquer coisa, ele era um crente fiel a Deus. Ele conhecia o Deus de Israel e sabia da missão do seu povo e sabia, a palavra de Deus. E quando chegou a notícia lá a Neemias, porque nessa época aqui, irmãos, de Neemias, Esdras já tinha ido para Jerusalém, eles já tinham reconstruído o templo, já tinha colocado para funcionar o culto lá no templo, mas as paredes e as muralhas da cidade ainda estavam em pedaços. Estava tudo quebrado, o muro, as portas fendidas, e a cidade estava desprotegida. E era uma vergonha muito grande a cidade estar com os muros derrubados. E inclusive era um problema também de segurança pública para aquele povo. E quando, irmãos, um portador lá de Jerusalém foi até a Pérsia e deu notícia, falou para Neemias essa situação lamentável em que se encontrava o povo e disse, os muros estão tudo derrubados, as portas queimadas, está tudo fendido, a coisa está feia por lá, está muito triste a situação. Neemias, irmãos, quando ouviu isso, ele disse, isso também é da minha conta. Eu estou aqui vivendo no palácio real, eu estou aqui desfrutando de um conforto muito grande, no palácio da pessoa mais poderosa da terra, mas aquele povo que está lá em Jerusalém é o meu povo.
Eu não vou esquecer do lugar onde eu saí. Eu não vou esquecer das minhas origens. Eu não vou esquecer do meu passado. Não é só porque eu estou aqui no palácio do rei que eu vou esquecer as minhas origens. E Neemias, irmãos, quando tomou conhecimento daquilo, ele ficou triste e foi buscar a Deus. Ele se humilhou e orou diante de Deus, pedindo a Deus uma solução para aquilo. E Neemias, irmãos, na sua oração a Deus, ele fez uma oração de confissão de pecados. Neemias, irmãos, era um crente justo, mas ali naquela oração, irmãos, ele fez uma oração confessando pecados do povo, mas começando por ele mesmo. E ele disse: que os teus ouvidos, orando a Deus, Neemias falou, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Então ali Neemias fez aquela oração de arrependimento, de confissão de pecados, irmãos, e se incluiu nela. Ele não ficou ali, todo arrogante. Deus, ainda bem que só sobrou eu. Eu sou aqueles 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Olha aqui como eu sou crente indo e voltando. Ele não ficou, irmãos, querendo se mostrar diante de Deus. Embora fosse justo, ele orou a Deus com humildade. Porque, irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele orou a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados do povo. E Deus, irmãos, criou uma situação para usar Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque ainda tem na igreja homens e mulheres que choram, que clamam diante de Deus, pedindo por um avivamento, que não se conformam, irmãos, com determinados pecados que acontecem no meio do povo, que estão pedindo dos céus um avivamento sobre a igreja. E Neemias estava nesta campanha de oração, orando a Deus, pedindo uma solução. E um certo dia ele compareceu perante o rei Xerxes, e ali o seu semblante mostrava que ele estava triste, que ele estava aflito. Mas aflito por causa de quê? Por causa da situação do seu povo. E quando o rei perguntou a ele: Neemias, o que é que está acontecendo? Por que você está triste? E aí Neemias contou ao rei o que estava acontecendo. E logo, irmãos, prontamente o rei autorizou aquele escravo copeiro para ir a Jerusalém para reconstruir as muralhas. Observe que Neemias, irmãos, não tinha nenhum preparo anterior. Neemias não tinha nenhuma experiência anterior de construção de muros, de liderar o povo, de governar o povo. Ele era um escravo. Mas Deus, irmão, chamou Neemias. Glórias a Deus. Ele capacita aqueles que chamam. Às vezes tem pessoas capacitadas, irmãos, mas não quer fazer a obra de Deus. Todo dirigente aqui sabe que em quase todas as congregações, irmãos, a gente encontra pessoas capacitadas em vários aspectos, e você chama, para fazer a obra de Deus, para fazer algo na casa do Senhor, para assumir uma função, e a pessoa diz que não quer. Não quero não, porque senão eu vou ficar preso. Não quero não, porque eu não quero ter responsabilidade. Todo mundo quer ter o direito de criticar e falar de quem está fazendo, mas muita gente não quer fazer. Não vou fazer não, porque eu posso ser alvo de críticas. Não vou fazer não, porque senão eu vou sair da minha zona de conforto. Mas Neemias, irmãos, não tinha preparo nenhum. Então Deus, irmãos, Ele chama aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus.
Às vezes a gente critica, porque essa irmã está fazendo esse trabalho, porque este irmão está na frente desse departamento. Muitas vezes, sabe o que é, irmãos? É porque os capacitados não querem. É porque as estrelas da congregação não se dispõem. Aí, irmãos, Deus levanta um simples. Glórias ao nome de Jesus. Então, ao invés de criticar, irmãos, crítica ácida, com o objetivo de fazer, diminuir, quem está fazendo, vá fazer também. Junte-se a Ele, glórias ao nome de Jesus. Então, ali, irmãos, Deus levantou Neemias e foi feito um grande avivamento. E o avivamento naquela época não foi só um avivamento de construção civil, não. É muito importante a construção civil, é muito importante os dirigentes construírem templos, é muito importante os dirigentes fazer reforma nos templos, é cuidar do templo, isso é obrigação, é necessário, mas não é só isso, irmãos, que é necessário. Neemias fez uma reforma espiritual ali no meio daquele povo, ao lado de Esdras e de toda uma equipe de ensinadores da palavra de Deus. Em Neemias, no capítulo 8, você vai ver o grande avivamento ali. Fizeram uma grande reunião em praça pública para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia e ali ensinar o povo. Irmãos, a palavra de Deus está cada vez mais rejeitada. Cada vez mais estão diminuindo o tempo do culto da palavra, porque é muita programação, é muito conjunto, é muitas apresentações, é muito não sei o que lá, e sempre a palavra de Deus vai ficando para trás, vai diminuindo. Outro dia eu vi um pastor que a conversa dele já está com a boca mole. Vou trazer aqui uma palavrinha de 5, 10 minutos. E aí fica se gabando, não porque ele é objetivo, que não quer passar da hora, porque tem que ser com decência e hora. Não, irmãos, isso aí diz essas coisas para encobrir a falha, porque não vai na despensa de Deus buscar o alimento de Deus para entregar as ovelhas. E tem tempo para tudo e não tem tempo para a palavra. Então, irmãos, ali, eles leram a palavra de Deus publicamente, houve tradução simultânea, quem não entendia o hebraico foi traduzido para o aramaico ali, uma grande equipe de ensinadores e o povo louvou a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é isso que Deus quer de nós neste tempo, avivamento, e o avivamento vem pela palavra de Deus, como aconteceu na época de Josias, como aconteceu na época de Neemias. E para terminar, eu quero ler aqui, irmãos, 1 Coríntios 14, 26. Desde quando eu aceitei a Jesus como Salvador, era novo convertido, eu lembro como se fosse hoje, eu ouvi um irmão pregar na igreja pela primeira vez, e de lá para cá já ouvi muita gente dizendo assim: irmão, se você ler muita Bíblia, você vai se tornar formalista. Se você orar muito, você vai se tornar fanático. Meu irmão, isso é mentira, não existe isso, nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos orar, uma coisa não pode ser em detrimento da outra, temos que ser igreja da palavra e do poder, porque, irmãos, a gente vai ficar nessa polarização, ou é isso, ou é aquilo, é duas coisas. Um passarinho não voa se as duas asas não estiverem do mesmo tamanho. Se você cortar uma asa, ele não vai voar. Se tiver só oração e não tiver palavra, não vai voar. Se tiver só palavra e não tiver oração, também não vai voar. Temos que ter equilíbrio. 1 Coríntios 14, 26, Paulo falou: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, ou seja, tem hino, tem música. Um culto, irmão, sem música é muito estranho um culto sem música. Tem música, tem palavra de instrução, ou seja, tem doutrina, tem revelação, aleluia, tem revelação, palavra de conhecimento, e tem que ter, irmãos, graça do céu, unção do Espírito Santo, aleluia. Tem que ter doutrina, tem que ter revelação, uma palavra em uma língua, variedade de língua, interpretação. No culto, irmãos, há espaço para tudo quanto é bom que vem de Deus.
No culto tem espaço para hino, no culto tem espaço para doutrina, no culto tem espaço para variedade de línguas, para profecia, para interpretação. Devemos fazer tudo para edificação. A Bíblia diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Às vezes tem dirigente que no afã de combater a meninice dentro da igreja, e aí, irmãos, ele joga um balde de água fria, no povo, e aí extingue a ação do Espírito Santo no meio do povo e da igreja. Meu querido irmão, tenha cuidado com isso. Não seja negligente, não deixe de ensinar, mas olhe o que é que você vai ensinar. Veja como você vai ensinar, para não apagar o pavio que fumega. Glórias ao nome de Jesus. É equilíbrio. Nós não podemos, irmãos, nem ser contra o avivamento, Não podemos, irmãos, transformar avivamento em mero emocionalismo, em fogo de palha, mas temos que ter equilíbrio. Se tem meninice, ensine. Se tem meninice, ensine. Deus colocou você para ensinar. A principal função do pastor na igreja é alimentar o rebanho com a palavra de Deus. 1 Timóteo 5,17 diz que digno de honra, digno de duplicada honra, são os pastores que lideram bem a igreja, que governam bem a igreja, mas principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha o principalmente: palavra, evangelização, doutrina, ensino. Esses dois grandes pilares da igreja: evangelização e ensino. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e oremos a Deus por um avivamento. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Outra vez. Minha Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, glórias ao Senhor. Domingo tem mais nas nossas diversas congregações este tema tão importante sobre avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Glórias ao Senhor. Meus amados, nós vamos ouvir o grupo Cântico de Ana já está formado. Estão chegando mais algumas irmãs. Vamos ouvir o irmão João de Deus, irmã Zélia, Rítia, a banda Gilgal. Louvar o Senhor com o hino, e logo em seguida já o nosso pastor na condução da nossa reunião, quando estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor e também a nossa posse coletiva que se dará nesta manhã. Estaremos ouvindo o grupo. Quando tudo parecia ter chegado ao fim e não tinha a menor esperança de ser feliz, tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar, eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus, mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha sofrido por ti. O sangue de Cristo de todo pecado, a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra
de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Glória a Deus. Eu quero apresentar aqui o jovem Dídimo, nosso missionário itinerante. Dídimo é muito conhecido aqui na igreja de Mossoró, é filho desta igreja e continua aqui nesta igreja. Ele atuou como promotor de missão aqui na congregação de Piquiri, adjacência, e depois enviamos para um curso de missão na EMAD Fortaleza. Fez o curso com muito proveito, e naquele curso ele fez um estágio em Guiné-Bissau, na África, não é isso? E foi muito bom. Depois a escola convidou como professor, ele esteve lá durante esse tempo, e agora recente, passou 2 meses com a turma da EMAD Fortaleza, na Bolívia, com o missionário Laércio. Foi de muito proveito, recebemos várias informações, tanto da escola quanto do pastor Laércio lá, e aqui ele está, o missionário itinerante aqui do nosso Demadem, da nossa igreja em Mossoró. A igreja está feliz com o retorno, digam todos amém. E qualquer coisa, só convidá-lo para dar o seu testemunho, pregar, falar de missões lá na sua igreja. Destaco aqui, ainda conosco, nosso amado doutor João Paulo, fique de pé aí, sua esposa irmã Cinti e o seu filhinho, não é? Eles estavam aqui na sexta-feira, e eu não disse, mas o irmão João Paulo hoje é ministro da Casa do Senhor, foi consagrado evangelista ali no estado do Pará, está conosco nesta manhã, todos recebem dizendo amém. Amém. Seja bem-vindo à Casa do Senhor. Nosso amado pastor Miranda, que é o pastor desta igreja e supervisor deste grande campo eclesiástico de Mossoró e região, a partir de agora, na condução do culto, e todos dizem amém. Amém. Estimada igreja, a paz do Senhor, quero convidá-los para nós procedermos à leitura concernente à celebração da ceia do Senhor. Nós vamos ministrar a ceia e, ato contínuo, a posse coletiva, fazendo a seguinte observação: as pessoas que foram designadas para a posse coletiva, que não estiverem presente, que não estiverem nesse culto, eles não tomarão posse aqui coletivamente, nem tomarão individual na congregação que foi designado, porque eu acho um desrespeito você saber que na sua igreja a modalidade, a forma é primeiro uma posse coletiva
para depois fazer individual, e você não se programar, não se organizar, viajar ou ir para qualquer outro lugar. Acho isso desrespeitoso. E a Bíblia diz o seguinte: quem honra, honra. Você não nos honra, como é que nós vamos lhe honrar? Capítulo 11 e versículo 23 da carta de São Paulo aos Coríntios. Porque, nessa versão que eu tenho, essa Bíblia que eu estou lendo hoje, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. De maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Por isso, há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos dormem. Se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, para que não reunis para juízo. As demais coisas eu as porei em ordem quando for. Amém. Nós vamos orar, e vamos orar pelo pão, agradecendo a Deus por essa feliz oportunidade. Nesse ano é a primeira vez que vamos participar, principalmente os irmãos centralinos, né? Hoje, normal, se não fosse um dia como temos a reunião geral aqui na sede, nós estaríamos lá na igreja central para assim proceder. Então vamos convidar aqui ao pastor Ladigerde. Nosso querido Ladigerde vai orar pelo pão, e os nossos obreiros distribuirão para os presentes. Oi, senhor. Meus irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, meu Deus, te rendemos graças. Muito obrigado por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos concede, meu Deus. Estarmos aqui reunidos na tua presença, na tua casa, Senhor. Onde aqui estamos, meu Deus querido, nesse momento, Senhor. Pai Santo, queremos apresentar, meu Deus, este pão, meu Senhor, que representa, meu Deus, Pai Santo, o corpo do teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue, meu Deus, em nosso favor. Consagra neste momento, Senhor, e nos faz, meu Deus querido, dignos em Cristo Jesus de participarmos neste momento tão especial. Tudo seja para a tua glória, no nome de Jesus, assim te louvamos e te agradecemos. Amém. Os nossos obreiros partem o pão e distribuem com os nossos atalaias, os nossos diáconos. Cântico de Ana com a graça de Deus. Amém. Só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria.
voltar, o veremos face a face. Ele cada um vai abraçar, e todos que aqui vencerão, Ele ali vai coroar e dirá: filhos para sempre, unidos vamos ficar. Só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria. Deixa chegar lá, só vai ser alegria, alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria. A nossa entrada no céu. São os filhos do Rei. Aleluia. Glória a Deus. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Eu penso agora é quando será a última vez que nós celebraremos aqui. O cantor se expressou assim: que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo deixaria de sofrer. Isso é verdade. Glória para sempre é o maravilhoso nome do Senhor. É uma festa que a gente não tem capacidade de descrevê-la quando for a última vez aqui, e em consequência da primeira no céu com Jesus. Tenho esperança, eu tenho a esperança de que, com a permissão de Deus, esse ano de 2023 seja um ano de grandes realizações de Deus na vida da igreja. Queria pedir aos irmãos, se você é feliz como crente, faça cada vez melhor a proclamação da sua fé. É glorioso a gente entender que nós precisamos fazer para a glória de Deus. Todos já distribuídos? Todos? Aleluia. Esperamos que todos tenham recebido. Lembre-se da expressão bíblica: comer indignamente, participar da ceia indignamente. Isso é fatal. Não pense que a vida cristã é esse carnaval que muita gente quer levar.
A vida cristã é uma vida de muita responsabilidade. E que não procura encarnar esse sentimento e viver uma vida cristã digna, sem dúvida, sofrerá muito. Todos comei dele, todos. Por semelhante modo, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos dar graça pelo vinho, pastor José Alves de Freitas. Aleluia. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por estarmos aqui participando de mais uma Santa Ceia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A Santa Ceia do Senhor, ela tem relação com 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. O passado é nós olharmos para o Calvário e ver Jesus cravado na cruz para nos salvar. O presente, louvado seja Deus, é a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E o futuro é a volta de Jesus, irmão. Jesus está bem pertinho de voltar. Aleluia! E bem-aventurado o servo, porque quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim, fazendo a obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, fazendo o trabalho do Senhor, glória a Deus. Vamos nesse momento orar pelo fim. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Pessoas de vinho, que é um símbolo do sangue de vosso Filho, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, para nos livrar da condenação. Pai de misericórdia, Pai de bondade, nos ajuda, nos dá graça. Ó, meu Deus, nesse ano 2023, abençoa os teus servos que irão fazer a tua obra, a todos nós que estamos aqui fazendo a obra, louvado, alcançando as almas para o teu reino. Abençoa, meu Deus, este cálice, este vinho, louvado seja, que é o símbolo do sangue do teu Filho. Pai de bondade e Pai de misericórdia, essas bênçãos gloriosas, Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Marcelino, vamos cantar, Marcelino? Aleluia. Deus, aleluia. Eu também desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. E quem souber e puder pode me ajudar. Te amo, Deus,
graça nunca falha, e os meus dias eu entrego em suas mãos. No momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, não tem. Todo ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. A sua voz me conduz em meio ao fogo, a escuridão ao meu lado sempre está. Eu sei que és meu Pai e amigo também. Eu viverei a bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, não tem. Com todo o ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá assim. Sua bondade me seguirá assim. Minha vida rendo ao meu Senhor, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá assim. Sua bondade me seguirá assim. Sua bondade me seguirá assim. Minha vida é no meu Senhor, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá assim. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, não tem. Com todo o ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, não tem. Com todo o ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Todos já estão de posse do cálice para com o vinho. Todos? Alguém falta? Aqui? Sim, ok. Por gentileza, permanece com a mão levantada para identificação, o irmão.
Ok. Glória a Deus. Todas as orientações bíblicas foram cumpridas. Bebei dele todos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos agora ouvir irmã Zélia e irmão João de Deus, e nós aproveitamos para contribuir. Os nossos santos obreiros recolhem as contribuições em nome de Jesus. Lembrando todos que a promessa de Deus é de abençoar aquele que faz isso com alegria. Porque dele, por ele,
Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por essa parte concluída e vamos entrar na etapa seguinte, que é os secretários da igreja fazer a leitura e o chamamento daqueles que vão coletivamente tomar posse nesta manhã. Vamos convidar aqui o pastor, deixa eu ver aqui, pastor Jucimar. Pastor Jucimar vem fazer esta oração de gratidão por todos nós. Meus queridos, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Oramos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, te agradeço pela oportunidade que nesta manhã o Senhor tem nos concedido de nós estar aqui na tua casa, neste santuário, para participar da primeira ceia do ano de 2023. Pai amado, te apresento cada um que aqui está nesta noite, em nome do teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus estimados irmãos, considerando que essa atividade é uma atividade também rápida, só demora mais porque é um volume grande de pessoas, mas a gente pediria a sua compreensão e o seu amor por nós para permanecerem até o final, porque é tão feio a gente estar aqui orando pelos irmãos e não ter ninguém do público presente. Vamos convidar agora os nossos secretários para eles procederem conforme o que é orientado. Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, passaremos a chamar os irmãos. E como o nosso pastor Miranda, ele sinalizou, nós precisaremos confirmar a presença. Então a gente vai pedir aos irmãos, na medida que nós formos identificando, que os irmãos fiquem em pé, sinalize com a mão, para que nós possamos, assim, fazer o devido registro. Isso, na medida que a gente chamar, os irmãos precisam vir aqui para a frente, tá bom? Então, nesse momento, nós iniciamos para a diretoria geral da nossa igreja, Assembleia de Deus em Mossoró, pastor presidente, pastor Francisco Cícero Miranda, primeiro vice-presidente, pastor Francisco Vicente de Oliveira, segundo vice-presidente, o evangelista Fábio Henrique Tavares de Oliveira, primeiro secretário, o presbítero Márcio Tarcísio Mendonça Ferreira, segundo secretário, evangelista Jorge Luiz de Moraes, primeiro tesoureiro, pastor José Alves de Freitas, e o segundo tesoureiro, presbítero Moisés de Oliveira Lira. Nesse momento, a gente passa a continuidade do trabalho para o nosso pastor Miranda. Queridos, eu sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá à frente dessa igreja e agradecer a todos vocês o apoio, o amor, o respeito, a consideração. Convidar aqui o pastor Bernardo para fazer uma oração por nós. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade na casa de Deus. Nós vamos nesse momento orar a Deus, agradecendo a Ele por a sua presença nesta manhã, pelo que já ouvimos e também por aqueles que nesse momento vão receber mais uma responsabilidade na obra de Deus. É muito bom. Sinta-se feliz de eu ter lhe chamado, ter lhe escolhido. Não foi o pastor que lhe escolheu, foi Deus que te escolheu. E se for escolher, faça com graça, com misericórdia, com amor, porque Deus vai lhe abençoar e recompensar todo o seu trabalho. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença nesta manhã, com as oportunidades que nos dá de estar na tua casa nesta manhã, para neste momento, Senhor,
ouvimos a tua palavra, recebemos, Deus, ensinamento, e a partir de agora, Senhor, vai ser o nome daqueles que vão ter uma responsabilidade na tua obra. Deus, ajuda cada um, abençoa, meu Deus, que eles possam fazer com alegria, com amor, pois a tua obra, Senhor, é quem nos fortalece, que cada um faz um voluntário, sabendo que não é um favor, mas é uma obrigação nossa de favor, ou Deus, de fazer o teu trabalho. Querido Deus, abençoa aqueles que foram chamados para o teu trabalho, Senhor, que foram escolhidos por ti, Deus, apontado pelo anjo da igreja, que eles possam, Senhor, assumir com graça, com amor, fazendo a tua obra. Abençoe e nos ajuda, para que cada momento, Senhor, nunca esquecemos dos teus favores, da tua misericórdia e da tua bondade. Abençoe, Deus, em mais um início do ano de 2023, onde mais uma vez a tua igreja começa mais no teu trabalho. É o mesmo trabalho de pregar, de orar, de evangelizar, de fazer a mensagem para aqueles que estão levando muitas vezes a sua vida sem saber para onde vão, mas nós temos a responsabilidade de levar a tua palavra, de dizer que Jesus é o único Salvador, Jesus é o único Consolador, é o único transformador das nossas vidas. Querido Deus e Pai, nos conceda a tua graça e o teu amor, e que fazemos tudo embaixo da tua graça e da unção do teu Espírito Santo. Abençoa a igreja, pastor Miranda, nessa grande responsabilidade. Deus, aumenta a sua fé, a sua saúde, para que ele possa continuar fazendo a tua obra, ajudando, meu Deus, cada dia mais, para a tua obra crescer nesta cidade. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo amor de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito bem. Iremos chamar agora os departamentos gerais da IEADEM, Departamento da Infância da Assembleia de Deus em Mossoró, DIADEM, Diretora-Geral, Irmã Alânia Fabíola da Costa. Amém. A vice-diretora ainda está a definir. Amém. Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus em Mossoró, DIADEM, Diretor-Geral, Presbítero David Darlan Rocha Gomes. Ok. Amém. Vice-Diretor-Geral, Diácono Lucas Everton Rodrigues Gomes. Amém. Departamento de Jovens da Assembleia de Deus em Mossoró, DEJADEM, Diretor-Geral, Presbítero Tiago Oliveira de Araújo. Presbítero Tiago. O vice-diretor-geral a definir. Departamento Feminino da Assembleia de Deus em Mossoró, DEFAD. Departamento Feminino DEFAD, Diretora-Geral, Maria Núbia da Costa Miranda. Vice-Diretora-Geral, Mara Janai Costa de Araújo Marinho. Ciclo de Oração Geral de Adultos, Coordenadora, Maria Aparecida da Silva Borges. Primeira vice-coordenadora, a nossa irmã Ana Kelly Rodrigues. Segunda coordenadora, nossa irmã Suzana Maria de Paiva Galvão. E coordenadora de honra, Eleni Firmino da Silva Leite. As nossas irmãs podem vir. Amém? Nossa irmã Eleni. Ciclo de Oração Geral de Mocidade, a coordenadora, nossa irmã Adelaide Maria de Oliveira Silveira. Vice-coordenadora, nossa irmã Fábia Araújo de Souza. Amém. Pastor. Departamento de Senhores da Assembleia de Deus em Mossoró, DESADEM, Diretor-Geral, Diácono Nelson Oliveira Alves. Amém.
Vice-diretor-geral auxiliar Francisco Jean de Souza. Amém. Departamento da Família da Assembleia de Deus em Mossoró, DEFAD. Diretor-geral, diácono Renato Silveira Rodrigues. E o vice-diretor-geral, presbítero Antônio Renildo Nogueira da Silva. Okay. Departamento de Ensino da Assembleia de Deus em Mossoró, DEBADEM. Diretor-geral, evangelista Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Vice-diretor-geral, presbítero Márcio Tarcísio Mendonça Ferreira. CETADEM, diretor acadêmico, presbítero Márcio Tarcísio Mendonça Ferreira. Diretor administrativo, evangelista Jorge Luiz de Moraes. Escola Bíblica Dominical, superintendente-geral, evangelista Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Vice-superintendente-geral, auxiliar Joseone Bezerra da Silva. Discipulado, coordenador-geral, auxiliar Valdécio Alves de Lima. Amém. Vice-coordenador-geral, diácono Antônio Valdilson Targino. Amém. Departamento de Evangelismo da Assembleia de Deus em Mossoró, DEVADEM. Diretor-geral, presbítero Márcio Silva de Melo. Nosso irmão Márcio Melo. Vice-diretor-geral, diácono Antônio Alexandre de Souza Oliveira. Amém. Departamento de Missões da Assembleia de Deus em Mossoró, DEMADEM. Diretor-geral, pastor Francisco Vicente de Oliveira. Vice-diretor-geral, presbítero Giovanni Roncalli Dantas da Paz. Coordenador de Missões da Região Oeste, pastor José Hermínio Pereira. Amém. Departamento de Música da Assembleia de Deus em Mossoró, DEMUSADEM. Diretora-geral, Isabela Fernanda Vieira de Oliveira. E vice-diretora-geral, Cristiane Ellen Vasconcelos de Santana. Departamento de Ação Comunitária e Social da Assembleia de Deus em Mossoró, DEAC-SADEM. Centro Social Heróis da Fé, presidente, presbítero Emanuel Gleferson Soares Nascimento. Okay. Vice-presidente, Gemima Dantas da Cunha Miranda. CTNV, Centro Terapêutico Nova Vida. Diretor-geral, presbítero Márcio Silva de Melo. Diretor administrativo a definir. Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Sistema de Comunicação, superintendente-geral, pastor Wendel Costa Miranda. Vice-superintendente-geral, o presbítero Adriano de Freitas Florencio. Fundação Educativa João Gomes da Silva, Fundege. Diretor-presidente, pastor Wendel Costa Miranda. Diretor vice-presidente, presbítero Adriano de Freitas Florencio. Diretor-secretário, presbítero Abaeba de Santana Simão. Diretor-tesoureiro, presbítero Francisco Gomes da Cunha. Templo sede e outras funções. Conselho consultivos, conselheiros são pastor Deocleciano Ferreira de Souza, evangelista Bernardo José de Souza e evangelista Vital José de Santana. Templo sede, o administrador evangelista Erineudo Caetano da Silva. Atalaias do Reino, coordenador presbítero Francisco Tomás de Medeiros. Vice-coordenador diácono João Everardo de Oliveira Filho. Capelania do Sistema Presidiário, a capelã nossa irmã Alexandra Jussiele do Nascimento Santos. E culto da restauração, dirigente presbítero Iranaldo de Macedo Ribeiro. Lembrando, irmãos, que a partir agora de janeiro, o culto da restauração
será realizado na congregação central, de 9 da manhã até as 18 horas. Amém? Então, quarta-feira, teremos o primeiro culto da restauração, nessa nova modalidade, de 9 da manhã até 6 da noite, 9 às 18 horas, na congregação central, sob a direção do presbítero Iranaldo de Macedo Ribeiro. Supervisores de área, coordenadores de setor, dirigentes de congregação e missionários rurais. Congregação Central, presbítero Márcio Tarcísio Mendonça Ferreira. Supervisão das áreas setoriais. Área A, composta pelos setores de número ímpar. O supervisor é o pastor Francisco Vicente de Oliveira. Área B, supervisão das áreas setoriais. Os setores de número par, o evangelista Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Setores. Setor 1, coordenador evangelista Antônio Valnei Firmino. Faustino. E dirigente da congregação Bom Jardim. Dirigente da congregação do Bom Jardim 1. Bom Jardim 2, presbítero Luciano Gomes da Silva. Amém. Bom Jardim 3, Elienay Oliveira Ferreira. Amém. Irmão, pedimos que dê um sinal com a mão para que a gente possa identificar. Os irmãos também podem nos auxiliar, tá bom? A gente agradece. Bom Jardim 4, diácono Edilson Biratã da Silva. Amém. Bom Jardim não, Paredões, presbítero Samuel Ferreira Campos. Samuel. Já está vindo aí. Barrocas 1, presbítero Francisco Alves de Oliveira Sobrinho. Amém. Barrocas 2, diácono Arnaldo Ferreira da Rocha. Amém. Alto dos Louvores, presbítero Joselito Soares Dantas. Amém. Monte Carmelo 6, diácono Eurivan Fernandes da Silva. Amém. Setor número 2, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo Independência 1, o evangelista Carlenildo Rogério de Medeiros. Independência 2, presbítero Antônio Alves da Silva, Toninho Alvinhos, que nós conhecemos como teólogo, né? Independência 1, presbítero Pedro Pereira da Silva. Amém. Independência 3, presbítero Pedro Pereira da Silva. Nova Vida 1, presbítero José Alves de Lima. José Alves. Tá aí. Tá vindo aqui, ó. Amém. Nova Vida 2, diácono Cailo César da Silva. Nova Vida 2, diácono Cailo César. Nova Vida 3, diácono Ranieri Leandro de Souza. Nova Vida 4, diácono Jonatas Soares de Souza. Amém. Freitas Nobre, presbítero Valmir José de Souza. Amém. Setor de número 3, coordenador evangelístico Francisco José de Souza, dirigente da congregação 6 de janeiro 1. Ok. 6 de janeiro 2, presbítero José Jailson Costa. Amém. Chafariz 1, presbítero Cosme Gomes de Souza. Amém. Chafariz 2, presbítero José Irinaldo da Cruz Oliveira. Amém. Chafariz 3, diácono Jeconias Moura da Costa. Amém. Largo 1, Francinaldo Silva. Presbítero Francinaldo. Amém, pastor.
Setor 4, coordenador e dirigente da congregação Polo Nova Mossoró 1, presbítero José Valdo Caetano. Nova Mossoró 2, diácono Harrison Kélio Faustino Brazão. Amém. Nova Mossoró 3, auxiliar Alex Silvestre da Silva. Amém. Gilgal, presbítero José Jeová de Oliveira. Ok. Monte Sião, presbítero Rony Everton Alexandre Silva. Rony Everton. Mais uma vez, Rony Everton. Deus são com a mão, irmão, a gente poder identificar. Vale da Bênção, diácono José Maxwell Martins Gadelha. Ok. Amém. Redenção 1, presbítero Jailson Ferreira de Oliveira. Amém. Setor de número 5, coordenador presbítero Francisco Wagner Alves Ferreira, dirigente da congregação Betel. Amém. Integração, presbítero Antônio Renildo Nogueira da Silva. Amém. Parque das Rosas Norte, presbítero Hilário Nogueira de Souza Filho. Amém. Promorá, presbítero João Soares. Amém. Redenção 2, presbítero Cristóvão Colombo. Presbítero Cristóvão. Tá aí. Resistência, presbítero Benedito Belarmim dos Santos. Amém. E Getsemane, presbítero Antônio Alves da Silva. Marconi. Amém. Setor do número 6, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo Abolição 4, presbítero Rugiano Marinho de Moraes. Abolição 1, presbítero Francinaldo Fernandes de Lima. Amém. Abolição 2, presbítero Paulo Lopes de Freitas. Abolição 3, presbítero Adriano de Freitas Florencio. Largo 2, presbítero Charlielison Ritt Marcelino Pontes. Betesda, presbítero Paulo Carlos de Andrade Paiva. Ok. Bet Shalom, presbítero Josué Nunes da Silva. Monte Hermon, presbítero Francisco Tomás de Medeiros. Setor número 7, coordenador presbítero Antônio Nonato de Oliveira, dirigente da congregação Nova Betânia. Ok, pastor, ele está aqui. Hebron, presbítero Silvano Holanda da Silva. Aeroporto 1, presbítero Francimar Miguel Nóbrega. Ok. Aeroporto 2, Francisco Jacélio de Oliveira Costa. Monte Carmelo 9, Erivan Pereira da Silva. E Boa Vista 2, presbítero Leodécio Martins da Silva. Leodécio? Ok. Setor do número 8, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo Bom Pastor 3, o evangelista José Félix da Costa. Bom Pastor 1, presbítero José Alexandre de Queiroz Cosme. Bom Pastor 2, presbítero Francisco Adson Dantas de Medeiros. Amém. Boas Novas, presbítero Eziel de Souza Oliveira. Assentamento Independência, presbítero Elton Oliveira Souza. Pedra Branca, presbítero Claudivan Barbosa da Silva. Amém. Setor de número 9, evangelista. Coordenador, evangelista Rogério Barroso de Oliveira, dirigente da congregação Pousada das Termas 1.
Pousada das Termas 2, presbítero Ricardo Oliveira. Ok. Alto da Bela Vista, presbítero Silvério Araújo Moura. Monte Oreb, presbítero Samuel Pontes Nascimento. Monte das Oliveiras, presbítero Marcelo Augusto de Souza Alves. Ok. Boa Esperança, diácono João Everardo de Oliveira Filho. Setor do número 10, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo Boa Vista 1, evangelista Aguinaldo Batista da Silva. Congregação 12 anos, presbítero Kennedy Charles Alves Souza. Congregação Oasis, presbítero Manuel Segundo Neto. Amém. Monte Jerezim, presbítero Cosme Estevam Barbosa. Amém. Pereiros, presbítero Oliveira Soares da Silva. Amém. Peniel 1, presbítero José Hélio Silva de Oliveira. Amém. Peniel 2, presbítero Aélio Soares de Brito. E Peniel 3, diácono Francisco Fábio Avelino Bezerra. Setor de número 11, coordenador evangelista Eli Ferreira de Souza, dirigente da congregação do Belo Horizonte 1. Belo Horizonte 2, Adinaldo Oliveira da Silva Filho. Amém. Belo Horizonte 3, presbítero Paulo André Fonseca de Amorim. Amém. Belo Horizonte Ebenezer, presbítero Orismar Leonel de Oliveira. Ebenezer 2, Ednardo, presbítero Ednardo Pereira de Paiva. Efraim 1, presbítero Francimar de Souza Andrade. Efraim 2, auxiliar Flávio Faustino Oliveira. Amém. El Shaddai, presbítero Antônio César da Costa. Antônio César. Está aqui. Tá. Amém. Ok. Setor do número 12, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo Centenário 1, presbítero Alain Diego Marques Oliveira. Centenário 2, diácono Fábio Souza Alves. Ok. Centenário 3, presbítero Antônio Núbio Nogueira de Lucena. Amém. Centenário 4, presbítero Manuel Pereira Lima. Amém. Centenário 5, presbítero Cícero Ferreira da Cruz. Centenário 6, presbítero Leonardo Evangelista Maia Lopes. Centenário 7, presbítero Francisco Nerozete Gomes. Amém. Centenário 8, diácono François Ossino da Silva. Amém. Setor de número 13, coordenador evangelista Erineudo Caetano da Silva, dirigente da congregação Planalto. Monte Sinai 1, Neuricélio Silvestre da Silva. Ok. Monte Sinai 2, presbítero Francisco Sales Firmino Júnior. Amém. Alameda dos Cajueiros 1, presbítero Sergivan Marcos Barroso. Alameda dos Cajueiros 2. Sérgio. Sergivan está aí. Está aí, Ravi. Amém. Alameda dos Cajueiros 2, presbítero Francisco Renê da Silva. Ok. Está presente. Francisco Renê. Está vindo ali. Alameda dos Cajueiros 3, presbítero Josimar Soares Dantas. Amém. Amém. Confirmado. Alameda dos Cajueiros 4, presbítero Frank Nunes da Souza.
Alameda dos Cajueiros 5, presbítero Francisco Jailton da Costa. Jailton. Presbítero Francisco Jailton da Costa. É o que está no papel, né? Alameda 5, presbítero Francisco Jailton da Costa. Hã? Trabalhando. Ok. Está trabalhando. Ok. Congregação Liberdade 1, presbítero João Maria da Conceição Santos. Ok, está ali. Monte Carmelo 3, auxiliar Fredson Penha da Silva. Setor número 14, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo Bom Jesus 4, presbítero Moisés de Oliveira Lira. Bom Jesus 1, presbítero Francisco Fernandes Pimenta. Amém. Bom Jesus 3, presbítero Antônio Rosenilson Simão. Amém. Bom Jesus 3, diácono Adiel de Souza Cavalcante Júnior. Monte Carmelo 4, diácono João de Deus de Oliveira Lima. E Monte Carmelo 10, presbítero Alcivando Rosário Firmino. Amém. Perdão. Bom Jesus 2, presbítero Antônio Rosenilson Simão. Está ali. É porque ele não tinha vindo, como se chamou. É porque ele não tinha vindo. Prossiga aí. Pode vir um pouquinho. Setor de número 15, coordenador evangelista Jucimar Batista de Oliveira, dirigente da congregação Alto Sumaré 1. Sumaré 2, presbítero Ricardo Alves de Moura. Amém, amém. Sumaré 3, diácono Simval Fernandes de Queiroz. Amém, pastor. Amém, lá atrás. Sumaré 4, evangelista Sueldo de Souza Vigílio. Sumaré 5, presbítero Manuel Francisco de Aguiar Neto. Amém. Sumaré 6, presbítero Geraldo Fernandes Rosa. Sumaré 7, Luiz Imar Dantas de Moura. Amém. Okay. Boa Semente, diácono Fagnes de Assis Silva. Amém. Boa Semente, que antigamente chamava-se Paulo Freire. Irmão Geraldo, pastor está. Setor número 16, coordenador do setor e dirigente da congregação Polo Liberdade 2, presbítero Francisco Gomes da Cunha. IPE, presbítero Hamilton Fonseca de Menezes. Siloé, diácono Tiago Solifranklin de Carvalho Costa. Parque da Rosa Sul 1, presbítero Jairo Fonseca da Silva. Parque da Rosa Sul 2, presbítero Manuel Marconi de Souza. Amém. Planalto da Liberdade, presbítero Nicásio Alexandre Filgueira da Silva. Amém. Boa Esperança, presbítero Bertone Gomes Bezerra. Rosa de Saron, presbítero Francinildo Freire Pereira. Betfagé, presbítero Josué Carvalho Rocha. E Monte Carmelo 2, diácono Edilberto Diógenes dos Santos Moura. Setor de número 17,
Coordenador, presbítero José Éder Vieira dos Santos. Dirigente da congregação.